Se você não é da França e ouve essas pessoas falando, Transmissão começou a fazer o que quer que seja. Isso significa que tenho 3 de função e com 3 sinto o impulso nos braços. você pode pensar que eles estão falando francês, mas não estão. Na verdade, eles estão falando occitano, uma língua falada no sul do país. Hoje, até 23% das pessoas na região da Occitânia falam esse idioma. Na verdade, essa é uma boa porcentagem quando você compara com algumas das outras línguas regionais da França dentro de suas respectivas regiões. Hoje, só 12% falam bretão, 17% francônio da Mosela, 53% alsaciano e apenas 3% provençal. E então as regiões de fronteira falam cerca de 30% de basco e catalão cada uma, com a Córcega mantendo até 60% de falantes de sua própria língua. Mas todos esses valores costumavam ser muito mais altos, porque o uso do francês como língua generalizada no país é algo relativamente recente. Na verdade, no início do século XIX, apenas cerca de 12% dos franceses falavam o francês parisiense como língua nativa. O restante falava uma dessas línguas locais, que podiam ser um pouco próximas do francês padrão ou completamente diferentes. No norte, as chamadas línguas d'oïl têm variedades, mas são bastante semelhantes. Também é incrível que uma delas seja realmente chamada de croissant, que é, na verdade, a região de transição para o occitano, ou Languedoc, falado no sul, e que, por sua vez, tem 6 dialetos principais. O occitano não é muito diferente do francês, mas é um pouco mais próximo do catalão ou até mesmo do italiano do que do próprio francês. Evoluíram separadamente desde o século IX e são nomeados conforme suas palavras para sim, nous e oc. A pronúncia do occitano é mais aberta e melódica, por exemplo, a palavra deles para terra. Tercha não é o mesmo que o francês terre, mas ambos vêm da mesma raiz latina. Para descrever uma casa bonita, um falante de occitano diria la maison est polida. Em vez do francês, la maison est belle. Realmente parece quase um híbrido de francês e catalão, e outros exemplos no vocabulário mostram isso. Água em francês é eau, mas em occitano é gap. O mesmo ocorre com noite, N-U-I-S-N-U-E-C. Em todo o país, muitas línguas regionais apresentam ainda mais diferenças ou são totalmente distintas do francês. Se mais de 80% do país falava essas línguas e algumas eram bem diferentes, por que isso mudou? Por que o francês se tornou tão dominante no país? Em resumo, o que aconteceu com as línguas regionais da França? Acho que a melhor maneira de entender isso é compreender a história do próprio francês e como ele se tornou a principal língua da França, a ponto de superar todas as outras. O francês é uma língua antiga, descendente do latim vulgar e que evoluiu a partir dos dialetos galo-românicos falados no norte. Por isso, só uma pessoa nessa região fala outro dialeto, pois não eram muito diferentes desde o começo. É de lá que vem o francês propriamente dito, por assim dizer. Mas enquanto a língua evoluiu do latim galo-românico para o francês antigo, francês médio, até chegar à forma moderna da língua, seu alcance realmente não se estendia para nenhum outro lugar além do norte do país. Isso também é explicado pelo fato de que essas eram as regiões centrais do Reino da França, de onde eles cresceram e expandiram seu controle territorial. Além disso, como o restante da Europa, eles adotavam o sistema feudal. Então, enquanto o Ducado da Bretanha podia pertencer ao Reino da França, ele tinha uma independência local de fato e um governo próprio que preservava a identidade única da região e seu dialeto. E a Bretanha é um ótimo exemplo de uma língua local que é completamente diferente do francês. Elas estão mais relacionadas ao galês e ao córnico por causa de sua origem celta. Por exemplo, a palavra deles para se despedir é kenavo, sem nenhuma ligação com o francês ou mesmo com o latim. A estrutura e o vocabulário das línguas são completamente diferentes. E embora o occitano seja mais parecido com o francês no aspecto linguístico, acho que você poderia dizer o mesmo sobre a autonomia regional deles. Na época medieval e ainda hoje, a Occitânia é vista como uma nação dentro da França, com sua própria bandeira. Desde a Idade Média, a cultura occitana é vista como diferente da francesa.
Metade dela inclui o antigo Ducado da Aquitânia, que foi governado separadamente do Reino da França por muito tempo. Acho que chegou a ser inglesa em certos momentos. Outros lugares que falam seus próprios idiomas locais estão mais ligados às fronteiras da França. Por exemplo, o basco e o catalão são falados aqui e aqui porque se conectam com os respectivos territórios de onde esses idiomas vêm. As culturas dentro da Espanha, alsaciano e moselano, surgiram como resultado da natureza disputada do território entre franceses e alemães ao longo da história, com sua cultura e idioma sendo necessariamente uma mistura de ambos. Mas, em certos casos mais próximo do alemão, muitos franceses não entenderiam. E a Córcega, a ilha no Mediterrâneo, só se juntou à França em 1796 e pode-se dizer que foi contra a própria vontade deles. Sempre foi uma nação própria também. Houve até tentativas de independência ao longo da história. A língua deles é derivada do latim, mas através do toscano, italiano e sardo é completamente diferente do francês. Isso nos deixa basicamente com outra língua regional principal, o franco-provençal, também falado no oeste da Suíça e noroeste da Itália. Era falada oficialmente no Ducado de Saboia, com forte influência da Borgonha. Além disso, essa língua é meio que um ponto intermediário entre o francês e o occitano. Ela compartilha vocabulário com ambos, mas mantém um som distinto e também sua própria gramática. Essencialmente, todos esses lugares desenvolveram e mantiveram sua própria língua porque sua cultura era diferente. E a cultura deles era diferente, porque ou eles não faziam parte da França até mais tarde na história, ou porque mesmo que fizessem parte da França, conseguiram manter seu governo local. Este mapa, que estima a origem de cada língua, ajuda a entender melhor isso. Claro que as línguas não têm realmente uma data de origem, elas não simplesmente surgem do nada em um dia específico, elas se formam e se transformam ao longo do tempo. Esses são os primeiros registros de uso que conseguimos encontrar para cada uma dessas línguas. Isso mostra como, por exemplo, o basco existe desde 80 a.C. Na verdade, o basco é absolutamente fascinante como língua. Apesar de estar na Espanha, o País Basco preservou sua língua e cultura. O basco é o único idioma pré-indo-europeu que restou na Europa. Basicamente, é o único lugar hoje onde uma língua indígena europeia é falada. E por causa disso, é uma língua isolada, o que significa que não tem parentes conhecidos. Entre outras línguas, ela antecede a chegada dos indo-europeus e de línguas como o latim, que mais tarde influenciaram a região ao redor. Por causa disso, suas origens ainda são um pouco misteriosas. As outras línguas regionais do país não são tão antigas e, com exceção da Bretanha, não são tão diferentes do francês, mas também se desenvolveram de forma independente. O bretão foi estabelecido antes do francês, cerca de 800 d.C. A região tem raízes celtas de antigos colonizadores e manteve sua identidade cultural ao longo da história. Antes de se unir ao Reino da França em 1532, era um ducado independente. Moselle, franco e alsaciano são de 600 e 842 d.C. e o occitano é mais antigo que o francês, de 780 d.C. Outras línguas, como corso, franco-provençal ou catalão, podem ser apenas um pouco mais recentes que o francês, mas ainda são antigas o bastante para justificar sua importância local. Se quiséssemos, poderíamos aprofundar ainda mais e analisar os dialetos regionais de cada uma dessas línguas, inclusive os do norte da França. As cores meio que agrupam elas nas línguas. Podemos ver que, dentro do occitano, o provençal difere um pouco do gascão, assim como nas línguas do norte, o normando também é um pouco diferente. Enquanto a França expandia seu reino e governava essas regiões, o povo ficou deixado de lado por muito tempo. Para ter a cultura que quisessem e falar qualquer língua local que desejassem, desde que pagassem impostos e taxas ao rei francês. Mas avançando para os dias de hoje, e quase todo mundo fala francês. E enquanto a França reconhece esses idiomas como dialetos, eles reconhecem apenas uma língua nacional, o francês. Então, o que houve, para entender? Nós temos que voltar novamente na história, mas não tão cedo quanto 80 a.C. E tudo isso tem a ver com duas palavras na política linguística inglesa. Com o tempo, o governo francês passou a valorizar mais o uso de sua língua. Porque a língua é poderosa. Ela pode ser usada como um instrumento de poder e repressão.
principalmente se houver uma região cultural que busca independência. Remover um elemento tão fundamental da cultura deles como é a língua pode ser uma ferramenta valiosa. Unificar o país sob uma bandeira já era feito, mas manter isso exigia unificar a língua também. Isso começou já em 1539, mas muito lentamente nesse momento. Naquele ano, por meio da Ordenança de Villers-Cotterêts, Francisco I da França estabeleceu o francês como a língua administrativa do reino e de todos os seus documentos legais e leis. Anteriormente, o latim era sempre o que era utilizado. E aqui é um ponto interessante na história porque os historiadores discordam, ou pelo menos não têm certeza se essa mudança. Essa reforma, introduzir o francês era apenas para fazer o latim desaparecer, talvez para tirar o poder da igreja. Ou se já era uma tentativa precoce de reprimir essas outras línguas locais. Todas as províncias seguem isso. A burocracia local passou a usar o francês, mas o povo e até os governantes seguiram usando suas línguas entre si. Na época, 2 províncias foram isentas de adotar o francês como língua jurídica local, e as razões para isso são interessantes. Navarra foi uma delas, continuou falando gascão, uma versão do basco, e Rosilhão, que continuou usando o catalão. Navarra fora recentemente anexada, então o rei queria garantir sua lealdade. Permitir que mantivessem sua língua foi um bom passo, e Rosilhão só foi anexado décadas após a lei, e por isso simplesmente não a implementou quando passou a fazer parte da França. Isso talvez justifique por que uma porcentagem tão grande de pessoas nessas regiões, cerca de 30% em cada uma, ainda fala esses idiomas até hoje. E quando eu disse que o processo foi lento no início, realmente foi, porque levou mais 100 anos para o próximo passo acontecer. Em 1635, a Académie Française, a principal instituição francesa que regula tudo relacionado à língua francesa, foi fundada pelo cardeal Richelieu, o primeiro-ministro do rei Luís XIII. Ela foi criada para definir as regras de uso do francês, seu vocabulário, gramática e publicar um dicionário oficial. O rei e seu governo queriam garantir que a língua francesa fosse protegida e usada corretamente. Curiosamente, hoje a organização enfrenta a mesma luta e mantém o mesmo objetivo: tentar impedir a anglicização do francês nos tempos modernos. De qualquer forma, a Academia Francesa foi criada mais para regular o francês do que para fazê-lo substituir as línguas locais. Isso veio depois e, curiosamente, ao mesmo tempo em que a academia foi temporariamente abolida. Porque você sabe que época era. Era a época de revolução. Depois de se revoltarem contra a realeza, tomarem o poder e guilhotinarem o rei, além de um monte de outras pessoas. A nova República Francesa tentou várias mudanças, como o estranho calendário republicano criado em 1793 para substituir o gregoriano. Era completamente louco. As semanas passaram a ter 10 dias-meses e dias foram renomeados. E o ano começaria no equinócio de outono, não em 1º de janeiro. O mais louco foi que eles reiniciaram o relógio no ano 1. Após a Revolução, foi usado por alguns anos, mas abandonado por Napoleão em 1806. Eles também tentaram decimalizar o tempo, de modo que um dia teria 10 horas, cada hora 100 minutos e cada minuto 100 segundos, redesenhando os relógios. Assim, 1 hora decimal corresponderia a 2 horas e 24 minutos no tempo convencional. Mas olha, eles conseguiram decimalizar a moeda e as medidas, e mantivemos isso em todo lugar, ou pelo menos quase todo lugar, até hoje. Quem sou eu para chamar outros projetos de malucos? Mas agora eles sumiram em um ano. Mas, entre tantas tentativas malucas de reformas, uma foi especialmente importante para o país e para nós. Para entender o tema deste vídeo, que era a língua. Em 1794, o famoso revolucionário Abbé Grégoire publicou uma reforma intitulada Sobre a necessidade e os meios de aniquilar os dialetos e universalizar o uso da língua francesa. Patois era um termo usado para se referir às línguas locais. Veio do francês antigo e originalmente significava fala rude, desajeitada ou inculta. Isso realmente mostrava o desprezo e o senso de superioridade que a elite francesa tinha em relação a essas línguas locais.
Durante e logo após a Revolução, línguas regionais como o bretão, o occitano e o alsaciano foram condenadas como instrumentos bárbaros da contra-revolução. Essas línguas eram vistas por muitos como forma de manter os camponeses no obscurantismo, já que não liam textos revolucionários publicados em francês, ou acompanhar os novos debates políticos, segundo o relatório desse cara. Esse cara, aliás, acabou se tornando o 5º líder da França revolucionária e serviu no Senado sob Napoleão, confirma como o uso das línguas locais era disseminado na França até esse momento. Lembre-se, isso é o início do século XIX, faz pouco mais de 200 anos. Ele escreveu que era inaceitável que o país mais avançado do mundo em termos políticos não tivesse progredido além da Torre de Babel no que dizia respeito às línguas, e que apenas 3 milhões dos 25 milhões de habitantes da França falavam um francês parisiense puro como língua materna. Esse relatório deu origem a 2 leis que estabeleceram o francês como o único idioma no país a ser permitido ou tolerado na administração pública, na vida e nas escolas. Em 1803, Napoleão Bonaparte refundou a Academia Francesa para ajudar a cumprir esse objetivo. Mas não tiveram tempo para isso. A França enfrentava várias guerras enquanto Napoleão buscava dominar toda a Europa. Somente décadas após a derrota de Napoleão, a Terceira República Francesa assumiu essa responsabilidade. Em 1880, para implementar uma política de alfabetização e tornar o ensino primário obrigatório apenas em francês, todas as outras línguas foram proibidas nas escolas, inclusive durante o recreio, e os alunos eram punidos se fossem pegos usando-as. Isso fez com que as pessoas tivessem medo e vergonha de falar sua própria língua, contribuindo para que elas desaparecessem. Na Alsácia-Lorena, o uso público do alemão foi proibido após a Primeira Guerra Mundial em 1918. E a partir de então, a política em relação às línguas regionais em todo o país tornou-se ainda mais repressiva. É interessante como esse governo francês mais moderno e verdadeiramente democrático acabou sendo mais repressivo em relação às línguas locais do que aqueles revolucionários aparentemente loucos e idealistas. Talvez os revolucionários só não tenham tido tempo e meios para implementar sua estratégia. Mas ainda assim, em 1925, o ministro da Educação, Anatole de Monzy, chegou a afirmar que, para a unidade linguística da França, a língua bretã deveria desaparecer. E podemos imaginar que sua política em relação a todas as outras línguas locais seria a mesma. Depois disso, as coisas melhoraram um pouco. Nas décadas de 50, 60 e 70 surgiram movimentos por reconhecimento e respeito a essas línguas. Era o mundo pós-Segunda Guerra, e as coisas estavam um pouco melhores. O Estado reconheceu o direito das línguas locais existirem, mesmo sem o mesmo status oficial do francês. Eles permitiram o ensino dessas línguas nas escolas secundárias como segunda língua, e o conteúdo da mídia local também pôde incluí-las. Mas depois as coisas pioraram de novo. Em 1972, o presidente Georges Pompidou declarou que não havia lugar para línguas minoritárias na França, destinada a deixar sua marca na Europa. Adotando o que eu considero a abordagem errada em relação à ideia de unidade europeia, a União Europeia não deveria nos unir sob uma identidade comum e artificial que ignora as diferenças nacionais e locais, mas sim fazer o oposto. Uma união de europeus baseada nos valores que já temos em comum, que nos permite manter nossas próprias culturas e identidades, até mesmo nossos idiomas, todas essas coisas protegidas porque fazemos parte de algo maior. Acho que essa era a ideia original. Em 1999, o Conselho da Europa aprovou a Carta Europeia para proteger línguas regionais. O governo francês até assinou, mas o parlamento não aprovou. Esse continua sendo um debate público e político dentro da França até hoje. Em 1992, eles mudaram a Constituição para declarar o francês como língua oficial, e a Lei Taubon de 1994 tornou obrigatório o uso do francês em documentos oficiais, anúncios, locais de trabalho, contratos e escolas públicas. Ela deixou de fora a vida privada, assim como livros, discursos e filmes, o que eu acho que já é alguma coisa. Em 2008, o governo voltou a reconhecer as línguas locais.
Em 2021, uma lei permitiu o uso delas em escolas e no governo local, mas o Conselho Constitucional vetou. Embora a implementação forçada tenha funcionado, vimos que os percentuais de pessoas que falam línguas locais hoje são bem baixos, alguns resistem e ainda falam seus idiomas locais. Entrei em contato com minha amiga Claire, que é da França, para perguntar a ela sobre isso e obter a perspectiva de alguém local. Ela mencionou como em Toulouse, que faz parte da região da língua occitana, os nomes das cidades e as estações de metrô são escritos nos dois idiomas, e como há uma rádio local que transmite apenas em occitano. As pessoas que vivem lá usam palavras que em outros lugares da França não são usadas, e às vezes até o sotaque delas é influenciado por esse elemento da história linguística local. Isso, eu acho, mostra como os moradores continuam usando a língua, apesar dos esforços da administração central francesa para eliminar esses idiomas ao longo dos séculos. Apesar desses esforços, eles são falados cada vez menos, principalmente por pessoas mais velhas que estão desaparecendo e, junto com elas, também desaparecem as línguas centenárias de cada uma dessas regiões. Um prazer é que, como Denpeik é um bastião das tradições, penso que é importante para eles falar a língua. Você fala alguma dessas línguas ou, se for de outro país, tem outros exemplos de línguas locais muito diferentes? Comente e talvez eu faça outro vídeo sobre isso. Muito obrigado por assistir e até a próxima para mais conhecimento geral. Na verdade, seria interessante se eu dissesse essa última frase em occitano. O Google Tradutor não tem áudio para isso. Então devo pronunciar errado, mas vou tentar o meu melhor. Merci d'avoir regard. Você está realmente louco para aprender mais sobre conhecimentos gerais? Provavelmente falei tudo errado, mas eu tentei.